Amém. Pastor, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o acolhimento que a igreja tem nos dado. Trago os cumprimentos da Igreja Cristã Evangélica de Crateús, essa amada igreja. Amém. Presbítero, um abraço para você também especial, viu? Eu nunca esqueço de falar de você lá, viu? Você manda um abraço e agora eu trouxe também. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes capítulo 1. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. Nós faremos uma exposição de todo o capítulo 1. Esse tema ele é muito necessário, sermos luz em um período de trevas. Mas o mais precioso é que nós não somos luz por luz própria. Nós não temos luz própria. Se nós queremos ser luz, nós temos que andar na palavra. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós precisamos nos encharcar da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma exposição que nós temos feito em nossa igreja. Quando o pastor Joel nos passou o tema, nós estamos expondo todo o livro de Juízes, e eu entendi que seria algo maravilhoso de poder compartilhar com vocês esse texto, porque nós precisamos, se nós queremos ser luz, nós precisamos voltar à exposição da palavra. Nós precisamos ser a igreja da palavra. Nós precisamos voltar a ser o povo da palavra. Nós precisamos ser reconhecidos como lá em São Paulo, no interior, a gente era conhecido como os Bíblias, sabia, pastor? Quando os crentes saíram na rua, eram os Bíblias, o povo do livro da capa preta, porque era o povo que não tinha vergonha de andar pelas Escrituras. Os pastores pregavam a palavra, os líderes pregavam a palavra, não eram líderes de 3 pontos. Conhece o pregador de 3 pontos, pastor? Ele lê o texto, sai do texto e nunca mais retorna para o texto. Foge desse pregador. Se vocês verem esse tipo de pregador, foge. Porque se nós queremos ser luz, nós precisamos ser povo da palavra. Juízes capítulo 1, então, vai dizer assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre vós será o primeiro a subir para pelejar contra os cananeus? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me deu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele. Feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a. Passaram na fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Criade-Aba. E Judá feriu a Senai, a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debi, e era antes o nome de Debi Criade-Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Criade-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou no jumento. E então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, dá-me um presente, deste terra seca, dá-me também fontes de água,
Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das Palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Askelon e a Ecrom com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Agora eu quero, é uma leitura extensa, mas eu quero parar aqui um momento. Até aqui o povo de Israel estava derrotando e obedecendo ao Senhor. Mas aqui nesse ponto, se você quiser marcar na sua Bíblia, fazer um traço na sua Bíblia, aqui as coisas começam a mudar. Eu quero que vocês percebam isso. Porém, não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E como Moisés lhe dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome antes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e a toda sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel tornou-se mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes, eles continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Pitom, nem os de Naalon, porém os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afega e os de Reob. Porém os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os de Bet-Semes e os de Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arregaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Vamos orar. Pai, fala as nossas corações. Nós precisamos que o teu Santo Espírito nos dê a iluminação necessária para entender esse texto, para aplicarmos ele em nossa vida. Por isso, rogamos ao Senhor a graça da iluminação do teu Santo Espírito. É o que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Este livro recebe o nome de homens e mulher que, sob direção de Deus, julgaram Israel. Sob direção militar de Yahvé, eles estiveram entre o período mosaico e o período dos reis de Israel. Esse foi um período de preparação para o reinado em Israel. Mas não pense
em juízes como nós temos um juiz no dia de hoje. Os juízes daquela época seriam mais parecidos com xerifes do que com juízes como nós temos na nossa mente. Mas eles foram colocados por Deus para estabelecer a vontade de Deus, a lei de Deus no meio do povo. Deus ordena a Moisés, Moisés não entra, Josué entra em cena, mas nós lemos no começo do livro que Josué morre. Josué morre. E agora o povo tem que continuar em obediência, conquistando a sua terra. Mas o povo é rebelde. O povo de Israel é um povo quebrado. É um povo de dura serviço. E infelizmente, eles passam por um grande dilema. E eu quero falar para você que o grande dilema não é apenas a idolatria. O grande problema de Israel é que Israel queria servir a Deus sem confiar no Deus. Israel queria ser o povo de Deus, mas dar o seu jeitinho, mas fazer as coisas do jeito que eles querem. Por isso nós temos uma tônica no livro de Juízes. Cada um fazia o que era mais certo, o que lhes parecia mais certo. Mas é interessante que o livro não começou assim. O livro começa com o povo consultando a Deus. O livro começa bonito, parece que vai bem. O primeiro versículo diz: o povo consultou o Senhor. Mas como o livro termina? Cada um fazia o que era certo. Sabe por quê? Porque o livro de Juízes quer nos ensinar que não basta começar bem se nós somos povo de Deus. Deus está estabelecendo o seu governo na terra através do seu povo. Deus está formando o seu povo para ser casa de oração para as nações, para ser luz para as nações. Mas não basta começar bem, tem que terminar bem. O povo entra num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso é bem destacado no capítulo 2, versos 17 e 19, que diz assim: mas eis, o povo não obedeceu aos seus juízes, pelo contrário, se constituíram com outros deuses e os adoraram. Mas preste atenção, a palavra não foi trocar, a palavra foi prostituir. Eles queriam continuar sendo esposa do Senhor, sendo noiva do Senhor, sendo um povo casado com Deus, mas queria ter relações com os outros deuses. Eles queriam sincretizar a adoração a Deus com outros deuses. E o texto continua: depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Aí o que acontece? Quando o Senhor ressuscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante seus gemidos, por causa dos que os afligiam e os oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores. E isso é um ciclo que vai cada vez piorando. Nós começamos com reis excelentes, juízes excelentes, juízes bons, juízes mais ou menos, e nós chegamos em Sansão, o pior, o mais imoral dos juízes. Irmãos, Juízes não é livro para você contar em classe de criança, como se fosse historinha, ensinando para ele que ele pode ser um super-herói, ele pode ter a força de Sansão, ele pode ter a coragem de Jefté, porque Juízes é um livro impregnado da corrupção do povo. Sansão é imoral. Jefté troca a sua família por uma vitória. Gideão começa bem e termina com várias mulheres. Então preste atenção, Juízes não é um livro de histórias para crianças, não é um livro de histórias de super-heróis da Bíblia. E quando esse juiz morria, o
a sua vida se tornava um pouco mais imoral que a anterior. E o povo voltava a viver como antes e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os, adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas. Pastor, se o livro dos Juízes é tão pesado, e por que o Senhor escolheu ele para pregar? Sabe por quê? Porque Juízes nos mostra como Deus está construindo a sua comunidade, como Deus está construindo o seu povo. Porque apesar de tudo isso, apesar dos juízes cada vez se tornarem um pior do que o outro, Deus socorreu o povo. Apesar do povo cada vez mais se enrolar em pecados, Deus está sempre demonstrando a sua misericórdia e capacitando-os com o Espírito Santo para cumprir a missão. Lembre-se, as acusações que foram feitas aqui, que cada um fazia o que era mais reto, Deus olha para aquele povo e diz: olha, vocês vivem em tempos de escuridão, mas Deus não está falando contra as nações pagãs. O livro de Juízes é para o povo de Israel. É o próprio povo de Israel que está se enfiando cada vez mais em escuridão. Nós vivemos uma época assim difícil, e até no meio do povo de Deus. Pense, primeiro, pensando de fora. É claro, o Evangelho, ele se depara com pessoas com seus ouvidos cerrados, com os ouvidos tampados, pessoas cheias de orgulho, cheias de ganância, cheios de si mesmos. Mas não parece que a gente vê isso dentro da igreja? Igrejas cada vez mais em si mesmadas, orgulhosas, cheias de si. Juízes vai explorar isso no meio do povo. E o que nós fazemos então, pastor? Se os juízes, se os líderes são fracos, como o povo pode ser luz? Como o povo pode participar da missão que Deus está desenvolvendo ao longo da história? Porque Juízes é tão maravilhoso que ele nos mostra que há um rei perfeito chegando. Os reis não se comparam. Estudiosos dizem que o livro de Juízes foi escrito para Davi, para mostrar que ele era esse rei que deveria chegar. Mas Davi é apenas uma sombra. A casa de Davi deveria ser apenas uma sombra para o rei perfeito que viria, Jesus Cristo, o Nazareno de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o juiz perfeito. Ele é aquele que vem, e apesar de quem nós somos, e parece que Deus tem predileção em usar pessoas quebradas como o povo de Israel. Deus tem predileção em usar os humildes, em usar os fracos, para ser luz para as nações, para fazer do seu povo casa de oração para as nações. Todos os juízes tinham caráter falho, eram fracos, mas ainda assim Deus nos capacitou. Nós podemos crescer em luz para as nações, em luz para as comunidades, à medida que nós reconhecemos que nós somos quebrados, que nós não somos nada, mas o nosso Deus é grande. Nós somos fracos, mas forte é o nosso Deus. Nós somos infiéis, mas fiel é Deus. E quando nós decidimos servir a esse Jesus, o Rei perfeito, e proclamar esse Rei perfeito, o mundo não pode resistir a Jesus. Essa graça dele é irresistível. Quando o homem se depara com a beleza do Evangelho, isso é irresistível. A graça se torna tão bela que o homem não tem o que fazer. Mas isso precisa começar de nós. Nós precisamos reconhecer, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pequenos, mas louvado seja Deus, porque Ele é grande e Ele tem prazer em usar os seus pequenos, os seus fracos. Aliás, Ele já chamou os pequenos, não é? Para envergonhar os sábios. Esse texto nos traz duas lições.
duas lições muito preciosas se nós queremos ser luz. A primeira lição é que o Senhor, se nós queremos ser luz para as nações, se nós queremos aprender com o povo de Israel aqui no livro de Juízes, a primeira lição é que o Senhor, Yahvé, Deus da aliança, Ele requer dos seus súditos uma espiritualidade corajosa. Espiritualidade corajosa é o que Deus requer de nós. O que Deus exigiu do povo, o que Deus espera de nós, é essa mistura de verdadeira espiritualidade, de verdadeira entrega a Ele, mas também de coragem. Ser discípulo de Cristo é arriscado, meus irmãos. É perigoso ser cristão. Se você acha que você vai ser perseguido, que você vai sofrer se você se tornar cristão, você vai ser perseguido, você vai se tornar, o mundo vai te odiar. O teu professor de faculdade não vai bater palmas para você quando você disser que você é cristão. Ah, pastor, o professor está me perseguindo. Ele vai te perseguir, você esperava ser o caramelo desse mundo, como diria Spurgeon? Você não era salvo. Esse povo não poderia, o povo de Israel não poderia se misturar, não poderia abrir concessões, ele precisava ter coragem. Mas o que eles fizeram? Não, eles têm carros de ferro. E agora o que a gente faz? Grande coisa! Eles tinham Yahvé, mas eles começam a negociar, eles usam o bom senso. Mas a gente tem que tomar cuidado com o bom senso de vez em quando o bom senso conflita com a obediência. Porque eles pensaram, eles têm carros de ferro, então a gente não vai vencer. Deus prometeu a terra até que nós encontrássemos carros de ferro. Era essa a ordem? Ou então, não, nós não vamos matá-los. Era um pouco de hoje, né? Não vamos matar é pesado, é perseguição. Não vamos cometer cananeofobia. Vamos só transformá-los em escravos. Não, escravos não. E você percebe que se você lê o texto, se você prestar o texto, você vai nessa pegada do texto. Não vamos mais escravizá-los. Vamos fazer eles trabalharem forçadamente. Mas chega um ponto, tem um povo que no meio das cavernas, no meio das paredes, constrói suas casas em lugares seguros. Vamos mexer com eles não. Deixa eles quietos. E nós trazemos isso para a nossa vida. Temos áreas que nós queremos manter. Esse pedaço aqui não. Vamos pensar bem, vai dar trabalho. Mexe com isso não. Vamos tentar dar o nosso jeitinho. Mas, quando nós olhamos a luz do Novo Testamento, quando nós olhamos para a palavra daquele que diz que quem quiser seguir deve tomar a sua cruz, dia após dia, seguir. Porque se você amar até mãe, pai, irmãos, o que quer que for, mais do que a Ele, não é digno de segui-lo. E você ir adorando por Jesus Cristo, mais parece o Papai Noel, sabe? Venham todos e fiquem do jeito cristão, né? Vamos aí, né? Esse Jesus cor-de-rosa, esse Jesus, né? Jesus sempre deixou claro, para ser discípulo dele, nós precisamos ser corajosos, até porque cruz é símbolo de morte. Hoje a gente acha bonito, veste camisa com cruz, põe cruz, né? No brinco, no ser que quer que seja. Cruz é símbolo de morte, cruz é símbolo de sacrifício. O Evangelho gira em torno da teologia da cruz, da mensagem da cruz. E eu vou falar para você, é exatamente isso que é crer em Deus, seguir o Evangelho. Porque seguir esse Evangelho da cruz nem sempre é seguir o caminho lógico. Eles olharam e disseram: tem cabo no ferro. Eles pararam e pensaram: vamos guiar com gente mais
que nós não. Eles estabeleceram um regime de paz com os inimigos. E se nós queremos ser luz na escuridão, nós não podemos levantar a bandeira branca para os inimigos do Evangelho. Nós não podemos estabelecer paz com inimigos do Evangelho. Paulo vai dizer o que sobre os inimigos do Evangelho? É preciso fazê-los calar. Então é preciso ter coragem. É preciso uma espiritualidade corajosa. Agora pense, em que ocasiões para você é mais difícil obedecer a Deus do que seguir o bom senso? Quantas vezes você pensa, não, vamos refletir, é pesado demais, vamos dar um jeito, que vai mostrar se você realmente é povo dele, se você realmente confia nas promessas dele. O que vai mostrar se você está obedecendo de verdade serão as escolhas que você fará. Serão as escolhas, aliás, que você fará diante dos inimigos que ele disse que você deve combater. E eu ainda digo mais, porque o livro de Juízes vai tratar disso. Como você vai agir quando você vencer os inimigos? Porque quando você chegar em Gideão, você vai ver Deus trabalhando da humildade em Gideão, para que ele aprendesse que quem deu a vitória foi Deus e não ele. Então você percebe que para ser cristão que é luz, nós precisamos de uma mistura de espiritualidade, de vida piedosa, mas também de coragem. Mas não é qualquer coragem. Não é ser valentão, aventureiro. Não é. A verdadeira coragem é confiar em Deus, mesmo quando parece que o bom senso diz que não. Mesmo quando o inimigo vem com carros de ferro. Nós não podemos negociar com os inimigos do Evangelho. Nós não podemos negociar com o pecado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: a quem eu devo agradar? A Deus ou aos homens? Como então, pastor, eu posso exercer essa espiritualidade corajosa? Quando você confia em Deus mais do que em si mesmo. Quando você é fraco o suficiente. E é um paradoxo isso, não é, para o cristianismo, na vida cristã. Quando você conhece que você é fraco, que você é pequeno, mas você dá a Deus o grande privilégio, se assim posso dizer, melhor, o direito soberano de nos usar em nossa fraqueza, de nos encher com a força dele, nos capacitar com o Espírito Santo, mesmo nós sendo quebrados. Eu já disse, Deus tem prazer em usar juízes quebrados, em usar pessoas comuns, em usar pessoas improváveis, mas pessoas que estão dispostas a se dobrar diante do trono da maravilhosa graça e dizer: Senhor, mesmo com os meus defeitos, mesmo, ó Deus, com as minhas falhas, mesmo com os meus problemas, mesmo com minhas deficiências, e nós vamos ver juízes até com deficiência física. Porque se você fizer uma exegese dos próximos juízes, e o que é canhoto, você descobre que ele não era realmente canhoto, mas que ele provavelmente tinha uma deficiência física. Mas ele foi usado por Deus. Pessoas com instabilidade emocional, talvez intelectualmente não chamativos, sem posição social, como o próprio Gideão. Mas se nós reconhecermos a nossa fraqueza, dissemos: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado por Ti, eu quero trocar tudo que é em mim, eu me arrependo dos meus pecados.
mas eu estou preocupado em te glorificar, porque o Senhor é grande e eu sou pequeno. Ao Senhor seja toda a glória. E Ele nos usa, Ele nos faz instrumentos frágeis, mas ainda assim instrumentos corajosos dele. A segunda lição que nós temos nesse texto é que o Senhor, além de requerer uma coragem, uma espiritualidade corajosa, Ele requer de nós, Ele espera de nós obediência corajosa. Olha o versículo 2 do capítulo 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Deus deu a ordem. Contudo, não obedeceste a minha voz. Mas irmãos, o que é falta de fé? O que você imagina que é falta de fé? Não, pastor, falta de fé é a gente não conseguir, como diz a música, mover no sobrenatural. É não conseguir romper em fé. Eu quero ensinar para você que falta de fé não é você querer fazer algo e por falta de uma força que nós chamamos de fé você não conseguir. Falta de fé é Deus mandar você fazer alguma coisa e você não obedecer. Essa foi a ordem de Pedro. Essa foi a falha de Pedro. Jesus mandou ele andar pelas águas e ele não andou. Não é que faltou alguma coisa intrínseca nele, não é que faltou uma força nele que faria ele andar sobre as águas. O que faltou nele é o desejo de obedecer a Cristo. Porque falta de fé é Deus mandar a gente fazer algo e nós não fazemos. Se Deus disse que nós devemos fazer, nós devemos e podemos, porque Deus não exige nada de nós que Ele mesmo não nos capacite a fazer. Jesus não espera nada da sua igreja que Ele mesmo não ofereça toda a instrumentalidade para cumprir. A ordem foi: derrubem os altares, não se misturem. Toda essa limpeza que Israel deveria fazer entre os cananeus não era simplesmente um genocídio, não era meramente uma conquista do império israelita, porque o objetivo não era fazer escravos. O objetivo era limpar Canaã da idolatria, era dar ao povo condições de viver em fidelidade a Deus, para que o povo fosse fiel à aliança. Mas eles permitem que os cananeus continuem a viver na terra, e o povo começa a somar. E esse é o grande dilema da igreja hoje. Uma igreja que falha em obedecer, não somente por desobedecer, mas por assimilar coisas à igreja. Mark Dever, no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele diz algo incrível. O problema da igreja hoje é que nós vivemos o Evangelho mais. É o Evangelho mais eventos. É o Evangelho mais psicologia barata. É o Evangelho mais milagres. É o Evangelho mais isso. É o Evangelho mais aquilo. Deus não precisa de muletas. A palavra de Deus por si só não é uma muleta. Ela é suficiente. E o povo deveria ter isso. Se Deus disse que o povo poderia entrar na terra, conquistar a terra, o povo poderia fazer. Se Deus disse que você pode ser luz para a fortaleza, você pode ser. Se Deus diz que a igreja deve caminhar, de certa forma, a igreja deve caminhar. Não há muros nos requerimentos de Deus para você ficar em cima do muro. Pastor, mas vamos olhar bem. O povo, de certa forma, obedeceu. Mais ou menos, mas obedeceu. E fala a verdade,
ou meia obediência. Obediência parcial é desobediência total. E eu vou dar só 3 exemplos, como muitas vezes nós deixamos de ser luz por causa de desobediência parcial, por causa de obediência parcial. Só 3 exemplos para pensar. Primeiro, perdão. Quantos de nós dizemos, eu não consigo perdoar aquela pessoa? Eu consigo até conviver com ela, mas eu não perdoo. Quando a marca do cristão é o perdão. O próprio Jesus disse, se nós não perdoarmos, as nossas orações são cessadas. Deus não ouve as nossas orações. Nós nos agarramos à amargura e dizemos, não, eu fui ofendido, eu tenho que dar o troco. Quando na verdade essa coragem deveria ser usada em obediência a Deus para perdoar. Aí hoje está na moda usar a palavra tóxico, né? Não, pastor, nós temos irmãos que são tóxicos. Quando eu ouço isso, parece que eu estou entrando no Chernobyl. Eu vou ter que vestir a roupa. A Bíblia diz que você deve perdoar e voltar a conviver com o teu irmão. Porque Mateus capítulo 18 diz, se o teu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Perdão é retornar. Ah, pastor, mas não dá. Não sei, mas o meu Senhor morreu numa cruz e derramou o sangue e transformou pecadores inimigos dele em salvos pela graça. Se ele conseguiu e ele repete isso da igreja, pela força dele nós conseguimos. Segundo exemplo, pastor, eu não consigo falar a verdade. Eu tenho uma dificuldade, não sei, aquele irmão vem falar alguma coisa comigo. Eu vou dizer uma meia verdade, só né, pastor, a gente vai machucar o irmão com a verdade? Eu entendo, sim, que até para falar a verdade, a gente tem que falar a verdade em amor. Mas Efésios, capítulo 4, versos 15 e verso 25, vai dizer que nós devemos falar a verdade em amor. Falar a verdade sem amor, não, pastor, eu sou sincero. Se eu ver, eu tenho que falar. Não, você é bruto. Você quer machucar as pessoas. Porque falar a verdade dessa forma é como você querer fazer uma cirurgia sem usar anestesia. Terceiro exemplo, tentação. Pastor, eu não consigo resistir àquela tentação. É forte demais. Quando Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que não há nenhuma tentação que não venha de onde nunca. Ou seja, não existe nenhuma tentação que não seja comum aos homens. Ah, pastor, ninguém sabe o que eu passo, ninguém nunca vai entender. Isso aí é uma coisa que nós colocamos na nossa mente para bloquearmos a transformação que Jesus Cristo, por meio da sua palavra, pode trazer aos nossos corações. Aí nós dizemos, eu posso cair, pastor, eu tenho que conviver com o meu pecado. Eu dou outros nomes para esse pecado. Pastor, eu sou iracundo, eu brigo por tudo, mas eu fui no médico e ele deu um outro nome para minha ira. E não é que eu sou iracundo, eu tenho um outro nome. Aí hoje a gente vai dizer que essas coisas é pecado, a gente pode ficar apedrejado, não é? Mas aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado, ainda todo mundo diz que não é. Ainda que especialistas pelo mundo inteiro dizem que não é. Se a Bíblia diz que algo é pecado no final. O que mais vale agradar a Deus que os homens? Nós somos chamados para ser luz, meus irmãos. Deus lembra o povo, capítulo 2, versículo 1. Eu tirei vocês do Egito. Eu nunca desfarei a minha aliança convosco. Então por que nós tememos em obedecê-lo? Qual é a nossa dificuldade em obedecer a Deus? Por que Deus lembra da salvação aqui no povo, ter tirado o povo do Egito?
Ele está lembrando da sua graça. Ele está fazendo o povo se lembrar de quem Ele é. E se eu me lembro muito bem de quem Deus é, eu obedeço. Porque um coração grato a quem Deus é um coração obediente. E o versículo 3 do capítulo 2, ele diz assim: por isso, aqui nós temos o castigo. Quando nós decidimos não ser obedientes, quando nós decidimos não ser luz em tempos de escuridão, sabe o que Deus faz? Por isso, já que vocês não querem obedecer, por isso, eu disse: não os expulsarei de diante de vocês. Eles serão espinhos em sua carne, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Qual foi o problema? O povo quis sincretizar. Pessoal, vocês querem sincretizar? Não. Romanos nós já temos isso, não é? Vocês querem pecar? Vocês querem perverter aquilo que eu protegi para o homem? Tudo bem. E Deus os entregou. Meus irmãos, o pior castigo para uma pessoa que não quer ser luz é Deus entregá-lo aos seus próprios pecados. É Deus entregá-lo a fazer aquilo que o seu coração manda. Que parece bonito, né? Quantos gostam de não, você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Segue o seu coração. O coração que Jeremias 17 vai dizer que é corrupto, que é enganoso. Você quer se entregar à escuridão? Entregue-se ao seu coração. Agora, se você quer ser luz em tempos de escuridão, obedeça a Deus, sabendo que vai exigir coragem. Mas Deus é maravilhoso. Se isso for difícil, e com certeza não é, lembre-se, Deus é o Deus da graça. Hebreus capítulo 4 diz que nós podemos entrar na sala do trono e encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Quando for difícil obedecer a Deus, e Deus está mostrando isso para o povo. Eu tirei vocês do Egito antes de dar a lei. Eu acho que, meus irmãos, por isso que eu gosto de exposição sequencial das Escrituras, por isso que eu amo pregação expositiva. Antes de Êxodo 20, nós temos Êxodo 19, onde Deus lembra: eu tirei vocês do Egito. Antes da lei vem a graça. E por quem Deus é, nós podemos agir, nós podemos fazer, nós podemos ser luz para as nações. Por quem Deus é, por Deus ser o Deus de toda graça, nós podemos ser luz em tempos de trevas. Agora nós somos humildes o suficiente. Irmãos, parem com aquela ideia de ser humilde. A gente liga ser humilde a ser pobre. Não, eu tenho que, sou pobre, então eu sou humilde. Esse não é o padrão bíblico. Ser humilde não é pensar menos de si mesmo. Isso é autocomiseração, é autodepreciação. A Bíblia diz que isso é pecado. Ser humilde é pensar menos em si mesmo, deixar de ser em si mesmado. Eu lembro do apóstolo que em sua oração 3 vezes para pedir a cura, Deus diz um belo, e como nós dizemos lá em São Paulo, um belo e redondo não. Mas ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, né? Louvado seja Deus por Ele revela o seu poder, porque o seu poder age em nós quando nós reconhecemos que nós somos fracos, mas que Ele é forte, que nós somos miseráveis pecadores, mas Ele é o Deus de toda graça, e sem nós merecermos, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Mesmo sendo miseráveis, Apocalipse nos lembra que Jesus Cristo, o Cordeiro, foi imolado
da fundação do mundo, antes que eu pecasse, Deus já havia proporcionado a salvação, porque Ele sabe quem nós somos, mas Ele tem prazer em usar os fracos, os quebrados, os humildes, para a glória dEle, porque o objetivo de Deus é Ele ser glorificado. Lembre-se que o Evangelho do crucificado, quando essa luta para ser luz, quando for difícil para você, lembre-se daquele que foi torturado sendo inocente, daquele que foi humilhado, mas como cordeiro o mundo foi levado à cruz. Lembre-se daquele que foi abandonado pelos seus amigos e familiares, mas como diz Hebreus, por algo maior, por uma recompensa maior, ele foi fiel até a cruz. Tome a sua cruz, não tenha medo de ser luz para essa comunidade. Anunciar o Evangelho. Olhe para a cruz de Cristo Jesus. Faça como o peregrino de John Bunyan. É aqui eu encerro o sermão dessa noite. O peregrino, ele andava com um fardo muito pesado. Ele estava indo para a cidade da salvação, mas era difícil caminhar com aquele fardo. As nossas fraquezas, o nosso pecado é um fardo pesado demais para carregarmos. Mas o peregrino chega na cruz de Cristo. E é lindo, se você não leu, leia o peregrino de John Bunyan. E quando ele chega e aquele fardo, e ele começa a declarar uma poesia muito linda, porque é aqui que o meu fardo foi desamarrado. Quando as coisas ficam difíceis, inseguros, nós podemos nos achegar à cruz de Cristo e ter todos os nossos fardos desamarrados. Louvado seja o nosso Deus misericordioso, que exige de nós coragem e obediência, mas que proporciona para nós toda a instrumentalidade e graça para sermos obedientes nas coisas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor exige obediência. Ser discípulo é algo radical. Mas louvado seja o Senhor, porque em Cristo Jesus proporciona a nós tudo o que precisamos para te obedecer. Nos faz, Deus, luz para as nações, casa de oração para as nações. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte do que o Senhor tem feito na história. É um privilégio para nós, Deus, poder ser luz no tempo que quisermos. Te oramos em nome de Jesus. Amém.